Não há duas sem três, não há duas sem três, porque três foi a conta que Deus fez. E se a conta está pronta, a terceira de vez. Não há duas sem três, mas às duas por três. Tenho andado azarento neste mês. Eu não era agoirento, mas agora talvez. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu novo programa, que já me conhecem da viagem ao passado. Eu sou a Ruth Fidalgo. Eu tenho aqui ao meu lado o Luís Santos. Olá, Luís. Olá, boa tarde. Então, como é que te sentes em estrear um programa? Muito ansioso, com boas expectativas e acho que vai correr bem. Achas que sim? Sim. Achas que... Agora, depois de te entrevistar, vamos ter um programa nosso. Pois é, tu gostaste mesmo da cena. Fogo. Gostei Para quem não tanto. conhece, o Luís foi a pessoa que me entrevistou no último viagem ao passado. O episódio especial. O episódio especial, muito especial. E pronto, o nosso programa, ainda não disse o nome, chama-se Não Há Dois Sem Três. A nossa primeira convidada é alguém da rádio, que já faz rádio, já faz isto há muitos anos. É verdade. É a Joana Pérez, que é da cidade, e que também é DJ. Olá, Joana. Olá. Olá, boa tarde. Tu sempre quiseste fazer rádio na tua vida? Assim, sempre não. Esta é aquela pergunta em que eu explico que sim, que quis ser veterinária, que quis ser professora, que quis ser estilista. Quiseste ser tudo. Não digo tudo, mas quis ser algumas coisas, até começar a perceber qual é que era a minha vocação. É aquela fase das meninas que querem ser tudo. Nem sei se era isso, mas era... Por exemplo, a minha mãe era professora, eu queria ser professora. Depois gostava muito de animais, vou ser veterinária. Estilista, não me perguntem como, porque eu nunca soube desenhar. não sei como é. Pronto, mas querias ser. Mas queria fascinar. Eu acho que foi na altura que conheci uma rapariga que era estilista e achei piada à ideia de desenhar coisas. Sim, eu via a desenhar as coisas e achava graça. Mas depois quando percebi foi a sério, não, é rádio que eu quero fazer. E como é que surgiu a oportunidade de fazeres rádio? Entraste logo na cidade ou ainda passaste assim por rádios académicas? Não. Na verdade, eu fui estudar para o Algarve, para a Universidade de Faro, porque não foi por nenhum motivo assim muito académico, foi mesmo porque me apeteceu sair de Lisboa e como tinha amigos lá, fui para lá. E na altura eu lembro-me que até tentei procurar se havia uma vaga na rádio universitária, mas isso não era uma E antes da faculdade, queres-nos falar um pouco do teu percurso de vida, o teu percurso, a escola? A escola, sim. Queres falar um pouco desse tempo? Eu decidi fazer rádio, andava no 8º ano, se não estou em erro. Então. Portanto, depois quando fui para o secundário já fui para... Foi estúpido porque eu era muito boa à matemática. E toda a gente, vais para humanidades, mas as pessoas vão para humanidades para fugir à matemática. Olha, vês Ruth. Ou seja, perdeu-se uma boa bancária, ganhou-se uma boa locutora de rádio. Não sei. Uma boa economista. Sim, quer dizer, pronto. Porque eu também acredito que as coisas passam muito por vocação. E eu não sei como, que na altura não tinha jeito nenhum para comunicar, mas eu achava que tinha vocação para fazer rádio. Eu queria fazer parte da vida das pessoas, eu queria subir a via como tu subiste aí. E foi assim que decidi. Depois lá está, fui para Ciências da Comunicação. Fiz mais vertente de jornalismo que outra coisa, mas o que eu queria era... E na altura, ia explicar como é que eu entrei na cidade. Na altura eu estava a entrar no 2º ano da faculdade, sim. E a cidade, na altura, ainda tinha estações locais. E tinha uma em Vila Moura, no Algarve. Já não tem estações locais? Na altura tinha locutores mesmo locais e eu aproveitei ainda estar a terminar o curso para começar lá na cidade, na altura Cidade FM Algarve, só quando acabei o curso é que vim para Lisboa. Portanto, sim, certo, foi na cidade que comecei, mas na estação local. Então tiveste quanto tempo no Algarve mesmo? 3 anos a estudar, mas só 2 a fazer a rádio. Foi uma boa experiência ter estado no Algarve? Foi ótimo! Adorava continuar a viver lá, mas profissionalmente não dá. Mas mesmo. tu és de cá de Lisboa, certo? Sou, sim. Então no verão passavas o tempo todo na praia? Sim, a partir de abril eu ia à praia, basicamente. E estou a ficar com inveja, sabe? Pois, não é? Tu e todos. Deve-se uma ajuda, mas não está muito bom. Pois é. Pronto, a minha está melhor. Pronto. Então, antes da cidade, tu estiveste sempre na cidade. Quando vieste para a cidade de Lisboa, foi um convite que fizeram ou foste tu que quiseste voltar às tuas Foi um bocadinho dos dois. Eu já queria, eu sabia que quando acabasse o curso não fazia sentido ficar lá, a minha família estava cá, os meus amigos também, os que estavam lá estavam só a estudar e coincidiu com a necessidade de uma pessoa cá e eu aí aproveitei a oportunidade logo, não é? E vim. Qual foi os melhores conselhos que te deram dentro da rádio, não só da cidade, dentro da rádio, do universo rádio? Não sei, assim, aprendi muita coisa. Posso dizer que a rádio me ensinou mais do que a fazer rádio. Aprendi a fazer outras coisas e também aprendi a ser pessoa, não é? Aprendi coisas de lidar com pessoas. Acho que
sobretudo, o melhor conselho que me deram talvez tenha sido nunca fingir ser outra coisa. Sempre que eu abrisse a via, ser eu própria. Fosse com que assunto fosse, nunca tentar passar pela pele de outra pessoa. Não sei, fiz-me entender. Fizeste entender, exatamente. Tu, também és DJ, como é que depois apareceu essa oportunidade? Foi quando tu estavas já dentro da rádio ou Sim. foi... Sim, sempre foi uma coisa que me fascinou, mas assim, até há alguns anos atrás era muito... Não havia DJs mulheres, não apareciam, não é? Começaram a aparecer e, de facto, na rádio eu já tinha alguns colegas que eram DJs. Todos rapazes. Porque na rádio, se me permites a pergunta, há muita gente que é DJ. Não sei se é Não uma é assim tanta. imposição ou se é uma... Não, é assim, o locutor de rádio tem uma vantagem, sobretudo numa rádio mais mainstream, o locutor de rádio sabe quais são as músicas que estão Sim. na moda. Ou seja, se depois procurar a formação técnica para ser DJ, já tem a vantagem de leitura de pessoas. Já está informado. Sim. Está informado. Musicalmente, acaba por ser mais fácil para um DJ se já for locutor de rádio. É o que eu acho. Mas depois lá está, vem a parte técnica que nem é preciso aprender. Claro. Foi assim Mas que- estavas a contar como é que surgiu a oportunidade de seres DJ? Eu já tinha experimentado no Algarve, precisamente, já tinha experimentado, mas não sabia fazer, não sabia mesmo, admito. Inclusive cheguei a fazer um grupo com outras colegas da rádio, que nenhuma de nós era DJ propriamente, só íamos lá fazer festa, meter música, aquilo que se costuma dizer, mas depois eu disse a mim própria, não, eu gostava mesmo de aprender a fazer isto à séria, a saber misturar e a perceber qual é que é o género musical que eu gosto mais, e fui fazer aulas com o DJ Knockin, que é boss e que me ensinou tudo o que eu sei hoje sobre DJing. E foi Está assim. nesta área há quantos anos de DJ? Ora bem, agora em setembro acho que faz 3 anos, assim, oficialmente, a saber o que é que faço. O que é que sentiste a primeira vez que tocaste para uma multidão? Pânico total. Aliás, nas fotografias Muitos nervos. vê-se a minha cara, parece um fantasma. Eu estava feliz, mas eu não sorria, porque eu estava tão concentrada e tinha pânico de Estavas fazer com as medo de coisas mal. falhar. Estava com muito medo. E é assim, tenho vindo a melhorar. Eu tenho noção de que a primeira vez que toquei ainda fiz muitas asneiras. Mesmo. Mas pronto, Tipo acontece. das neiras. Tipo, de não Conta-nos, misturar as conta-nos. coisas bem, de não equalizar bem as músicas, por exemplo, porque o nosso ouvido ainda não está treinado para isso. Isso é com a experiência, não é? Como tudo. Tem que ser, tem que ser. Tu podes ter imensas aulas, mas se não fores tocar e experimentar, não aprendes. É Claro. como a rádio. Tu até podes ter um curso especializado em rádio, mas se não fizeres, A própria Isso é Ruth que- pode aquilo o que eu pode falei. confirmar. O quê? Da rádio, tem de ser experiência, não é? Sim, Sim, e por isso claro. é que eu digo muitas vezes Os que cursos não te fazer, ensinam nada. começar por fazer rádios locais é ótimo, porque ganha-se uma estaleca gigantesca nas rádios locais. E depois quando se chegarmos à nacional já estamos mais à vontade, com as vias, com o microfone, com tudo, com o discurso. Quais é que são as principais diferenças entre uma rádio local e a cidade mesmo, aqui de Lisboa? Eu acho que terá mais a ver com a exposição e depois eu penso que as Talvez locais, sim. eu não tenho muita noção da parte legal, mas eu penso que as locais são todas generalistas, não é? Por normação. Eu acho que sim, não tenho bem noção legalmente, mas a nacional, no caso da cidade, por exemplo, acaba por ser uma rádio temática. Isso Sim. dá para fazer coisas mais específicas, talvez, mas a rádio local, por exemplo, tem uma vantagem que é a proximidade com os ouvintes, que é muito maior, porque é feita por norma no sítio onde as pessoas que estão a ouvir vivem. A Rádio Nacional fala para o país Então todo. alguns conheciam pessoalmente, se calhar. Não digo pessoalmente, mas é muito mais fácil falar sobre, se estiveres a fazer uma rádio no Algarve ou no Alentejo, conheces, sabes onde é que as pessoas vão, o que é que as pessoas fazem. Se calhar, se estás a fazer em Lisboa para o país inteiro, vais-te lembrar muito mais de coisas, ou vais pensar muito mais em Lisboa e Porto, e há pessoas a ouvir-te, até aí fora de Portugal, não é? Mas isso já é outra Concordas história. que numa rádio nacional, seja a cidade, seja a comercial, há um filtro maior do que numa rádio local? Um filtro no sentido da linguagem, dos programas, daquilo que se pode e não pode fazer? Eu acho que há cada vez menos filtros, hoje em dia. Não acho que seja uma diferença de nacional ou local, sinceramente. E estavas a dizer que na rádio local crias uma maior proximidade com as pessoas porque falas de coisas que lhes estão mais próximas, Sim, é isso? Sim, exatamente. Por exemplo, algum evento que esteja a Por acontecer exemplo, na altura? fazer uma agenda cultural, de festas, de eventos, vais falar do local onde estás ou da região onde estás. Ao passo que uma agenda nacional, por norma, está muito centrada em Lisboa-Porto, ou agora no verão no Algarve, não é? Não sai muito daí, se vocês repararem. Sim. Aliás, até as próprias rádios
e fora do âmbito da rádio, mesmo a televisão, mandam enviados especiais para o Algarve. Exatamente. Há ali todo um Algarve neste momento. E é só agora, durante o inverno, Sim. ninguém sabe o que é que se passa. Tu também, na cidade, fizeste um programa chamado O Nosso Bairro. Sim. Como é que surgiu a ideia? Foi tua a ideia ou foi de... Mais ou menos. O nosso bairro foi um desafio que me fizeram de fazer um programa de hip-hop. Na altura, por eu ser DJ de hip-hop. E eu sentei-me e tive que o desenhar do zero. Não peguei em nada já feito. Sentei-me e pensei, o que é que eu posso fazer que seja diferente e que não seja só mais um programa com uma playlist com a Rihanna e com o Drake e tudo mais. O que é que eu posso fazer? Ok, vai ser só hip-hop nacional. E aí tem a vantagem que sim, posso trazer convidados nacionais todas as semanas. E foi assim que surgiu a ideia. Qual foi o convidado mais especial que tiveste? Não posso escolher um. Mas é assim, por exemplo, eu sou super fã, tipo, nem aguento Valete, tipo. Ele foi ao teu programa? Ele foi ao meu programa e eu tremia por todos os lados, porque quando admiras muito, tens medo de fazer asneira e dizer alguma coisa parva. Olha, foi como tu e o Batatinha. Ele veio ficar comigo no outro programa. Tão bom, adorava também. Então foi um programa que te foi muito enriquecedor para ti, algo que gostaste muito de fazer. Sim, aprendi tanta coisa e sobretudo acho que cresci também como pessoa, aquilo que eu estava a dizer, porque conheci pessoas que, sobretudo quem começou a fazer hip-hop nos anos 90, que têm histórias de vida incríveis e que me puseram até a mim própria em perspectiva e nisso cresci muito, muito como pessoa. Ele passou-te alguma mensagem que te fizesse pensar? O Valete? Sim. Muita coisa. Porque, assim, o programa tinha 2 horas e eu com o Valete tinha ali... Aliás, muitos deles eu tinha ficado ali 24 horas, se calhar, a fazer programa em direto. Não te importavas? Porque a conversa era tão fluida e tão interessante. E depois tínhamos sempre pessoas a participar no Twitter, a fazer perguntas. O nosso bairro era um programa com bastante audiência da cidade. Sim. Que era um programa interativo, portanto. Sim, tinha, por serem... Pronto, estando em direto com os ouvintes a poderem fazer perguntas através do Twitter. No Twitter. Acabava por ter muita Mas não ligavam para lá, sim. era só o Twitter. Não, era por sim. Nem nunca abria as perguntas, porque era muito mais fácil estar a ver o Twitter do que estar a atender telefonemas, perdes mais tempo e a dinâmica do programa era eu conseguir ter o máximo de palavra possível do entrevistado e passar música, porque a música também fazia uma grande parte da playlist. E na rádio a música é ouro, não é? Sim, cada vez mais. Pronto. O que não é muito bom para nós, locutores, mas pronto. Pois, porque há um corte de locutores, não sei. Sim, mas é sempre preciso haver vida e personalidade do outro lado, eu acho. Sim. Nem que seja para falar durante 10 segundos e dizer bom dia. E portanto, uma rádio só com música não funcionaria. Há algumas que funcionam. Olha, Orbital, por exemplo. Orbital funciona. Orbital. Agora, tu tens um exemplo gigantesco que é um monstro de bom, não é? Que é a rádio comercial. Sim. Que tem um programa da manhã cheio de palavra. Cheio de pessoas a falar. E é o programa de que toda a gente fala. É verdade. Sim. É verdade. Mas também tem música. Tem música, mas tem muita palavra. E ainda bem, tem muitas rubricas. Chega a estar 5 minutos só com palavra. Mas isso calhar também tem a ver com o nome das pessoas que fazem o programa. Também. Tem o peso, não é? Sim, tens ali as personalidades que complementam, como o Ricardo Araújo Pereira, o César Mourão, o Marco, sim. Mas tens excelentes hosts de rádio que o programa não teria chegado onde chegou se não fossem os hosts que o programa tem. Isso garante-te mesmo. Gostavas de fazer um programa da manhã? Já, assim, gostava pela interatividade que dá, eu acho que pela relação que acabamos por ter com os ouvintes, porque há pessoas que a primeira voz que ouvem é do locutor de rádio de manhã, não é? Claro. E isso eu acho que é quando estão a ir para o trabalho, isso mas já aspirei mais a fazer manhãs, porque desde que sou DJ, acordar cedo já não é uma coisa... Antigamente eu acordava cedo tranquilamente e às vezes que fiz substituições na manhã, eu ia na boa, acordava às 5... Agora se tiver que acordar agora cedo, dói um bocadinho. Dói mais. Agora tens que andar sempre a tomar cafeína porque... É muito mais... Sim, já não digo que se fizesse não gostava, como é óbvio que gostava. Rádio é rádio e amanhã é importante. A qualquer hora. Não é só por ser o horário nobre. Amanhã é importante por essa tal relação que eu estava a falar com os ouvintes. Mas prefiro não acordar cedo. Claro. Sobretudo às 5 da manhã. Tens dormido poucas horas? Depende. Agora com as festas de verão, se calhar... Sim, depende. Depois faço muitas cestas. Ainda ontem cheguei importante, a é importante. É engraçado que em pequeno ninguém gostava de fazer cestas, mas na idade adulta toda a gente gosta, sim, não é? Ai, tão bom, é a minha cena. Quando és DJ, eu não fazia até ser DJ.
Eu era aquela Ok. pessoa que não conseguia dormir à tarde, não conseguia, agora consigo. É só encostar-me, basicamente. Ok. Quais é que são os maiores desafios de ser locutor hoje em dia? Bom, hoje em dia, eu acho que o maior desafio é perceber que o mercado está muito, muito complicado. Porque, felizmente, há coisas boas e coisas más. Felizmente, a rádio, a questão do video kill da Radio Star não se concretizou. A rádio continua a ter muita presença e não morreu longe disso. Porquê? Porque se foi adaptando às novas tecnologias, porque se ligou à internet e tudo mais. Eu acho que o desafio será porque neste momento não chega a seres bom comunicador, eu acho. Para teres uma carreira... Isto é a minha opinião, pessoal. Sim, sim. Para teres uma carreira sólida em rádio em Portugal, a começares agora, já tens que ter alguma visibilidade, eu acho. Ou porque começaste a fazer um canal do YouTube, ou porque és conhecido da televisão. Eu acho que esse provavelmente é o maior desafio. É tu... Antigamente, e eu acho que no meu tempo, que isto como se eu fosse muito velha, não é? Mas a magia da rádio era precisamente ninguém te conhecer e conhecerem a tua voz só, e se passassem por ti na rua nem sabiam. Só se falasses. Sim, e hoje em dia isso já não existe. Primeiro, porque mesmo que as pessoas te conheçam pelo nome, podem ver a tua foto no Instagram, as redes sociais estão ligadas Então à isso não rádio. acontece contigo. Nós fazemos... Não, já me reconheceram pelo nome, nunca me reconheceram pela imagem, porque são dimensões muito mais pequenas. Por exemplo, na comercial acontece. Isso é bom, assim ninguém te chateia, não é? Sim, mas Mas eu na acho cidade que... também há de algumas personalidades. Sim, Tens sim, o sim. Gonçalo Câmara, por exemplo. Sim. E gostas dessa, digamos, maior privacidade que a rádio dá, por não o verem a pessoa? Não, mas o que eu estava a explicar eu acho que cada vez há menos. Ah, ok. Sim, Assim, por causa das redes sociais, exato. Sim. Aqui há uns anos ninguém não viu a imagem da pessoa, não é? Não a Sim, conheciam. e depois lá está, o estares associada a caras mais conhecidas que vão fazer o programa contigo, também faz com que ganhes mais visibilidade. Mas sim, é ótimo tu poderes fazer o que gostas e saíres à rua e estás descansado, pelo menos a meu ver. Mas há quem goste. Hoje Hoje é há quem goste da fama. a condição sine qua non de seres famoso do YouTube ou do Instagram para conseguires um lugar na rádio ou na televisão. É assim, eu não quero estar a estragar sonhos a ninguém. Acho que o que a Rua está a perguntar é se é muito difícil entrar na rádio, se é preciso haver um estrelato. Não, difícil não é, mas quer dizer, há pessoas que têm, não é vantagem, mas por exemplo, têm mais facilidade porque são, lá está, estrelas Sim, do sim, YouTube, sim. não é? E achas que é uma condição necessária para chegares àquele meio? Eu Claro, acho que aquelas sim, estrelas fica mais convidadas difícil. não têm formação, não é? São convidadas e entram. O Nilton, o António Raminhos, eles não têm formação nenhuma. Sim, por exemplo, estou a pensar no Diogo Sena, que foi agora Sim. contratado para a cidade. Por Sim, exemplo, ele sim. é uma estrela do Ainda o teu YouTube. estava a ouvir. Sim. Por exemplo, é tudo uma questão de... Mas... É assim, não quero estragar sonhos a ninguém, mas sim, é muito mais fácil se já tiveres alguma visibilidade. Portanto, se calhar, imagina, alguém que esteja agora ainda a estudar e que queira um dia arranjar emprego em rádio, se calhar uma boa iniciativa é começar um canal de YouTube ou alguma plataforma online, porque a internet é a internet, não é? Sim. E é gigante. Uma plataforma online que lhe dê já alguma visibilidade e quando chegue para tentar trabalhar numa rádio, ou que seja, que já tenha essa bagagem. Mas não quer estragar sonhos a ninguém, ok? Pronto, ok. E falámos agora de ser locutora e os maiores desafios de ser DJ, quais é que são? Para além de dormir pouco, não é? Não, mas isso faz parte. Desafios de ser DJ. Já estás habituada. Mais ou menos. Mas eu acho que... Está tudo Desculpa, bem? está tudo. Sim. Não, se quiserem perguntar alguma coisa, podem Não fazer é, uma pausa. temos que pôr umas musiquinhas também. Ok. Ok, sim. Desculpa, Continua. continua. Desafios Desculpa. relativamente a isso, a ser DJ, eu acho que temos o problema de hoje em dia toda a gente ser DJ. Há malta a sair da casa dos segredos que é, entre aspas, DJ, não é? Lá está a visibilidade, não é? Ganharam através da Casa dos Segredos. Sim, e tens muitas pessoas que... Tens algumas que efetivamente lá está, que se formaram e que sabem o que fazem, mas também tens muitos exemplos de pessoas que não sabem o que estão a fazer e o mercado acaba por ser complicado para os DJs que realmente são, porque gostam de música, porque têm o conhecimento. No meu caso específico, há outro desafio que é o facto de ser mulher. Ok. Porque Há mais machismo. há muito. A sério? Há de duas maneiras. Tens a maneira de... Tens as pessoas que acham que as DJs femininas nenhuma sabe tocar, nenhuma é boa DJ, são só imagem.
que é errado. Há boas DJs femininas. E tens também as pessoas que acham que uma DJ feminina tem que, lá está, ter a parte da imagem e do corpo e de mostrar e de ser mais do que aquilo que eu acho que é ser DJ, é pôr música, é animar as pessoas. Para mim, especificamente, não tem que passar pela imagem e por te vestir de forma mais provocante. Há pessoas que acham que devia ser assim, mas eu não concordo. Por isso, sim, há muito machismo no meio da noite, sobretudo, não é? É uma coisa que sentes regularmente, esse machismo? Sim. E por causa disso já sentiste na primeira pessoa alguma situação desagradável? É assim, não diria desagradável, porque lá está, eu já vou mais ou menos preparada psicologicamente. Mas, por exemplo, eu vou dizer 80% das vezes em que eu vou a uma discoteca nova, eu chego, monto o meu material e o residente olha para mim de lado, como quem diz, pronto, está aqui mais uma miúda que não sabe tocar e que vai fazer asneira. E a parte gratificante é quando no final ele vem ter comigo e diz, olha, não esperava nada, mas afinal até sabes tocar bem. Então achas que se fosse um rapaz da tua idade não haveria esses olhares? Não. Pois. Nunca ninguém assume que o rapaz não sabe tocar. Dão sempre E o que é que achas dessa mentalidade machista? Achas que isso nos próximos anos vai evoluir? Vai haver uma mudança? Sim, mas eu acho que também só evolui se aparecerem mais DJs femininas que também saibam o que estão a fazer, não é? Se continuarmos a propagar aquela ideia de que a DJ feminina não tem que saber tocar, só tem que ser muito bonita e chegar lá e mostrar as mamas, desculpem a expressão. Não, então. Porque assim, Tem é de um ser mercado como é. como todos os outros e eu não critico quem o faz e inclusive há pessoas que fazem isso e que também sabem tocar. Não, tens exemplos disso. Agora, eu acho é que é errado continuarmos a achar que as mulheres DJs são isso e são fúteis e um bocado como pensar que não pode haver mulheres mecânicas ou pilotos, por exemplo, não é? Aquelas profissões que as pessoas acham que só os homens é que sabem fazer bem e vice-versa. Mas isso hoje em dia já há homens a fazer profissões que antigamente eram de mulheres, Exatamente, por exemplo, exatamente. os enfermeiros, e o Exatamente. contrário, não é? Exatamente. Esperemos que as coisas evoluam e mudem. Vamos agora fechar a primeira parte. O que é que achas, Luís? Acho que sim. Passar uma musiquinha. Vamos passar uma música? Se calhar a nossa convidada faz a sugestão da música, não? Olha, pois, boa ideia. Uma musiquinha assim eletrónica para passarmos, para estrear. Eletrónica? Não, ela é DJ de hip-hop. Ah, de hip-hop, pois tem de ser Sim, uma coisa pode desse ser, género. pode ser português. Pode, Sim, sim. claro. Pode ser tudo? Tudo, Tudo. Vocês têm tudo? tudo. Tem no YouTube, o YouTube é tudo. Tudo é... Então pode ser uma do Dillas. É lá. Ok. Vê lá, o que é que te aparece? O Mowboy. O Mowboy, ok, é mais conhecida. Bocas falam A seguir tudo. passamos uma do Valeto. Pode mais ser, à olha, frente. pode ser também. Gostavas? O rap consciente, por exemplo. Pronto, Não, olha. Já agora passamos música nova. não é? Pronto. Vamos passar as antigas. Pronto. Mas temos de valorizar a convidada, então. Assim. Então pronto, o que é que vamos passar? Vamos Saudade. Do protagonista. Dillas. Qual gostas mais? O Homem da Sirene. Gosto Gosto muito do aí. Homem da Sirene. Olha, E Homem da gosto... Sirene. Ok. Eu gosto de tantas dele, eu não consigo escolher uma. Então, Ok. Dillas, Homem da Sirene. Então vamos passar Dillas, Homem da Sirene, até já. Todo mundo precisa de um site. Que tal criar um você mesmo? Com o Wix, você pode criar sozinho. São 3:30 no quartel. E é quando acordas exaltado, mas habituado, já sentes na pele essa vida que te fascina, o orgulho de estar fardado. 3 dias sem uma dormida por um alarme que foi suado. E a vida segue sem complicação, sem tempo para largar o sono, desce o varão. Com pressa ajeitas o capacete, botas e blusão. Entras na viatura sem pensar se vais voltar, se não. Nem sempre volta aquilo que vai. Perante o governo estás ao contrário, mais vontade que dinheiro e mesmo assim és voluntário. Quantas vezes pensaste ter um bilhete só de ida e sem ter salva de palmas apenas para salvar vidas? E quando cais, não sabes, o fogo sobe serra acima, e sem ter medo, serra acima tu vais. Não é boato ser anunciado num jornal enquanto os outros riam a ver um homem que morreu por 10 que nunca o salvariam. E nunca foi ficção haver uma construção com este meio para o fazer. Chegar à minha rua é ver o povo sentado a ver, sentado a ver.
a serra arder. Vives sem ter uma garantia no teu dia, só sabes que no teu ciclo amor, respeito e valentia nunca constam no currículo, porque o povo se ilude com pouco. Tentem chamar o Ronaldo para apagar o fogo. Baixa a minha cabeça, a mão no peito, pelo que pensou na vida e não pensou na fama. Por toda a bandeira que amaiaste, alertou a chama, que as lembranças nem todas são más. Estou a fazer figas por ti, soldado da paz, a todo o bombeiro do meu país. Há muitas almas perdidas, matas ardidas e muito parder. Mas há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver. Por todo aquele que combateu com toda a raça sem baixar a mão. Pelo que luta com gana, se levanta da cama para proteger a nação. Há muitas almas perdidas, matas ardidas e muito parder. Mas há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver. Por todo aquele que combateu com toda a raça sem baixar a mão. Pelo que luta com gana, se levanta da cama para proteger a nação. 4:30 fora do quartel, chamas invadiram casas e florestas verdes viraram papel. Tudo que ronda aquela zona traz a tristeza no rosto e a natureza não faz isto. Claro que é fogo posto, não vês que quem esclarece é quem apaga o incêndio. O incendiário não carrega os porquês. Então porquê? Porque é gente que já não presta, floresta que vira brasa para ricos terem escritórios. Os bichos ficam sem casa, talvez um dia possa agradecer pelas vidas que salvaste, nos que acreditaste e estão a viver. Quantas vezes tiveste de partir enquanto outros comem? Quantas vezes chamaram por ti super-homem? Eu só queria ser a energia e o teu alimento, ser a tua valentia para te ajudar nos momentos, tentar dar o contributo, nem que seja em pensamentos, lado a lado na guerra em campos cinzentos. Eu bem tento. Em campos cinzentos sofrem os outros que não lá ficaram. Com a ajuda do vento vão ardendo memórias que não se apagaram. E mais que uma chama, o inferno de pé, que em segundos arde e sem deixar fé, mas com toda a bondade, firmeza e vontade, vai quem já nada teme, o homem da sirene. Há muitas almas perdidas, matas ardidas e muito parder. Mas há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver. Por todo aquele que combateu com toda a raça sem baixar a mão. Pelo que luta com gana, se levanta da cama para proteger a nação. Há muitas almas perdidas, matas ardidas e muito parder. Mas há mais para pensar, há mais para amar e mais para viver. Por todo aquele que combateu com toda a raça sem baixar a mão. Pelo que luta com gana, se levanta da cama para proteger a nação. Estamos de volta para a segunda parte deste primeiro Não Há Dois Sem Três, com a Joana Pérez, a DJ e locutora de rádio. O que é que queres perguntar, Luís? Vamos continuar então. Falando agora um pouco da tua família, qual é que foi o papel dos teus pais e da tua família no geral? Não sei se és filha única, se és irmãos. Não, tenho uma irmã, sim. Uma irmã. Qual foi o papel dos teus pais e da tua irmã no teu percurso profissional? E no teu percurso de vida, se quiseres falar um bocadinho? Olha, a minha irmã adorou a ideia. E, aliás, na altura eu era super fã da rádio e ela arranjou maneira de eu ir conhecer os locutores e ela adorou a ideia. A minha mãe ficou muito triste porque queria que eu fosse para artes. Não... Os pais sempre a exercer a pressão do nós queremos que tu vais para... Meu pai era aquela pessoa que dizia: eu quero é que tu sejas feliz no que quiseres, pronto, estuda, é importante estudares. A minha mãe queria que eu tivesse ido para artes, até porque ela já desconfiava que o emprego em comunicação não era muito fácil, não é? Vocês sabem todos que não é. os pais dizem isso. Sim. E... Sim. Faltou mais alguma coisa? Não, era E o teu pai? Não, o meu pai, como eu disse, não interferiu muito. A única coisa que disse foi: quero é que sejas feliz e que estudes, que isso é importante. Pronto. Tinhas boas notas na faculdade?
Na escola? Tinha, assim, não tinha a todas as cadeiras, tinha as que realmente importavam, porque infelizmente ainda há muitos professores nas universidades, pá, perdoem-me os que não são, eu não estou aqui a generalizar, tive ótimos professores, mas ainda há professores que não conseguem entender que uma pessoa que trabalha não pode ir às aulas todas e que, por direito, legalmente, eu acho que não deveria ser penalizada nas notas. Sim, por sim, causa há disso, professores mas que eu chateiam muito fui. com isso, com as Mas faltas. há professores que, sejas trabalhador estudante ou não querem saber se não estás, se não vais, se não fazes, tiram-te mesmo pontos na nota final. Apercebi-me disso, pá, mas por exemplo, rádio tive 18, inglês também tive 18, que eram as minhas disciplinas favoritas. E necessárias? Sim, as práticas tive sempre boas notas, portanto, lá está, eu também já estava a trabalhar e tenho plena noção de que para muitas entidades empregadoras isso não é assim tão relevante quanto isso. Também depende de faculdade para faculdade, não é? Eu era muito preocupada com as notas na escola. Na faculdade desliguei um bocadinho, porque imagina, eu comecei a trabalhar na área e tinha professores que não conseguiram trabalhar na área. Ou seja, isso desmotivou-me um bocadinho. A postura de certos professores desmotivou-me um bocadinho de me aplicar, se calhar, um bocadinho mais. Mas, espera, eles diziam-te mesmo que vocês não vão arranjar trabalho na área? Ou... Não era dizerem, notava-se que eram um bocadinho frustrados. Não quero estar a ser mazinha, ok. mas Que estavam a fazer um frete a estar a ensinar o que ensinavam. Sim, porque há Talvez, muitos que são sim. jornalistas, mas depois estão... imaginei que Dão aulas. tinha professores que diziam que não se imaginavam sequer porque a comunicação em Portugal era muito má, e era tudo muito mau, não sei o quê. Às vezes um bocadinho, sei lá, nem sei qual é que é a expressão correta para dizer, mas em certas coisas eu concordava, noutras não. E acho que sim, o mercado de trabalho é complicado, mas acho que há professores que, no meu caso, que ainda estavam a viver um bocadinho no século passado. Como todos os professores académicos, eu acho, não é? Não todos, Um há pouco. muito. Eu tive ótimos. O meu professor de rádio, que na altura, e ainda é, penso eu, locutor na Antena 1, era ótimo e tinha uma visão espetacular, percebes, das coisas. Motivava-vos. Ele motivava. Mas assim, eu adorava. Eu já entrei naquela cadeira A pensar em rádio. motivadíssima, não é? Tu nunca foste aquelas miúdas, por exemplo, quero fazer televisão, quero fazer Não, eu jornalismo, fiz não sei uma quê. cadeira de televisão. Sim. Porque tinha que Tinhas ir que escolhendo, ser. não é? As cadeiras práticas. Nunca aspirei particularmente a fazer. Já experimentei fazer. Não aspiro a, sinceramente, a não ser que, lá está, que seja... as vezes em que eu fiz for complementar algum programa na rádio e coisas do género. Não aspiro a, mas não digo que não faça. É trabalho e é comunicação, e desde que eu gosto e que me identifique com... Como é que tem sido o papel dos teus amigos quando entraste na rádio pela primeira vez, ao longo destes anos? Como é que tem sido? É assim, não mudou muita coisa em relação aos meus amigos. Não houve uma mudança no teu círculo de amigos? Não, é assim, se calhar também coincide... Agora que és DJ, se calhar tens um círculo maior. Mais ou menos. Eu acho que com a entrada na vida adulta nós também começamos a estreitar um Filtrar. bocadinho mais os amigos chegados. E eu acho que em relação... Depois a parte profissional é o teu trabalho. É o teu trabalho, assim como tens uma amiga que é arqueóloga e tens outro amigo que é engenheiro e fazes a tua vida normalmente. Não acho que... É uma coisa à muito. parte, não é? Sim, quando muito, lá está. Sei lá, podes falar com eles sobre isso. Não tens, os teus amigos não têm necessariamente que te ouvir e ouvir a rádio em que tu trabalhas, não é? Mas acho que não mudou grande coisa. Não Portanto, são dois mundos, digamos assim, tu tens conseguido separar bem. Eu acho que sim, é o trabalho e os amigos, são coisas diferentes. Depois também tens amigos no trabalho, isso já é outra história. Não é? Aquelas pessoas com quem... Que é inevitável, não é? Te dás melhor, E sim. é importante também, digo eu. Claro, é ótimo viveres com um bom ambiente de trabalho e com essa pessoa, se calhar, imagina, vais almoçar fora e só falas de trabalho, só falas de rádio, pois não há como. Numa rádio jovem, como é que é o ambiente? É um ambiente divertido? Tem que ser. Tem que ser porque São tu tens jovens. tu tens que Não ir quer dizer nada. nos bastidores, tens que ir beber a energia que vais levar para o microfone, portanto tem que ser uma rádio, mas assim, eu acho que mesmo as rádios mais velhas acabam por ter sempre um ambiente divertido, tem que ser. Eu acho que os diretores de rádio fomentam isso hoje em dia. Ok. Se calhar vamos agora para o nosso primeiro desafio, Ruth. Meu Deus, eu estou cheio de medo. Estás cheio de medo. Eu acho que é agora aquela parte em que a Joana abre a porta. Adeus. Queres começar com o... Com o Antes Querias? Exatamente. Tá bem. Fica em teu... E depois aí fazes tu a seguir. Faço eu a seguir o Ok, outro. Pronto, ok. Então vamos lançar um desafio que se chama Antes Querias, que é tens que escolher uma das opções. Isso é Ok. tão curioso.
Nós somos bonzinhos. Vamos A ser Ruth, bonzinhos. a Ruth vai-te pôr 2 cenários, tens de escolher um. Ok, exatamente. Mas vamos ser bonzinhos. Ok, pronto. Cá vai. Então, antes querias tocar em todas as festas do mundo, mas só podias tocar música pimba, ou tocar os últimos hits de música de hip-hop, mas não podias sair de uma pequena discoteca em Mamenta da Beira. Isto é muito. É assim, eu acho que não me ia preencher. Até, se calhar podia ganhar muito dinheiro a tocar em todo o mundo música pimba, mas não me ia preencher, portanto ia escolher a segunda opção. Até porque eu gosto muito de tocar a terras com nomes que eu desconhecia. Tu, até esta então. semana vais a Pontevel, não é? Exatamente. Portanto, não conhecias Mamenta da Beira. Não. Ok. É em Viseu. Em Viseu, Mas, exato. mas gosto de chegar lá, por exemplo, ainda não toquei, mas um dos meus sonhos é dizer boa noite São Mamed em festa. E ainda não aconteceu. Olha, já tinha ouvido falar nessa. Olha, pronto. Então a segunda, Ruth, A se faz segunda favor. é, preferias tocar ao lado do Toy ou ao lado do Kim Barreiros? Não desfazendo do Toy, mas quem é o Barreiros, Kim? Barreiros. Kim Barreiros é icónico, é épico. Então, pronto, agora é a última. A última. Pronto, só se te lembras de alguma. Lembro, aquela que nós falámos. Ok. Preferias dar concertos todos os dias, mas jantares em sítios sem comida vegetariana, porque és vegetariana, Sim. ou comeres a tua comida vegetariana, mas dar só concertos de vez em quando? O que é que... Sendo que se não houvesse comida para mim, eu ia passar fome, vou ter que escolher também a segunda opção. dar Até porque concertos tocar de vez em todos os dias É cansativo, pronto. mata. Portanto, de vez em quando e comer a minha comida, sim. Vegetariana, atenção que é importante. Vegan mesmo, sim. És mesmo vegan? Sim. Ok. E, portanto, isso ainda é... Mas por acaso até tenho conseguido comer bem. Em todos os sítios. Nas festas dão-te sempre um prato vegan. Sim, Pronto. sim, sim. Isso foi... Porquê que decidiste ser vegan já agora? Olha, assim, eu sempre... Como é que defines? É vegan ou vegetariana? Vegan É, é assim, é diferente. vegetariana restrita, ou seja, não como nada de origem animal. Não comes A nível ovos, de isso? alimentação é por aí. Eu Então sempre- também não comes ovos? Nem... Não, Ok. leite nem queijo. É assim, eu sempre tive uma relação muito próxima com animais. E quando eu andava no secundário já tinha pensado e tentado ser vegetariana na altura, mas correu mal porque não me informei, não percebi o que é que tinha que comer e então correu mal para a minha saúde. E na Faltou altura- aquelas proteínas, não? Aquelas proteínas. Faltou tudo. Não proteínas não, mas ferro, cálcio, essas Ok, coisas ok. todas, porque basicamente só comia porcaria e tostas e coisas do género. Não havia tanta coisa, tanta oferta e eu também não tinha a informação. E depois eu lembro-me de um dia em ética, numa cadeira de ética e deontologia da comunicação na faculdade, um debate sobre isso, sobre animais e não sei o quê, e eu falava da lei da sobrevivência. E a minha professora pôs uma coisa em cima da mesa, foi assim, mas a lei da sobrevivência, ok, matar para comer, mas a forma como os animais são tratados antes do abate é que não é correta, é que não é ética, e na altura fui ver vídeos e não sei o quê, e aquilo sempre me fez confusão. Até que comecei a seguir montes de canais de YouTube de pessoas vegan, a informar-me do que é que eu podia comer, o que é que podia fazer e tal, e houve um dia que pensei, ok, vamos a isso, porque não me faz falta, não tenho saudades, sinto-me melhor assim, e pronto. Sentes-te com mais saúde a comer comida sim, vegan, a sem sério? dúvida, sem dúvida. Então, mas tu tens de buscar substitutos da carne e do peixe noutros produtos? Não necessariamente. Sim, é mais fácil. Se calhar numa primeira fase ias buscar o tofu e a soja Sim. e tudo mais, mas eu aprendi a comer sem essas coisas todas. E depois tens coisas ótimas que já existem, tipo o talho vegetariano. Não sei se vocês já ouviram sim. falar. Não sim, sabia, sim. não Que sabia. pronto, Sim. é basicamente, a ideia surgiu de um holandês que adorava carne, mas não queria matar animais. Então desenvolveu carnes vegetais super parecidas. Às carnes Tipo, normais. há coisas que são absurdamente parecidas. Tu ficas na dúvida se não estás mesmo a comer carne. Mas mesmo assim, isso são coisas que eu como por gosto, ou quando tenho convidados em casa e faço essas coisas, mas por norma tu consegues, entre verduras e leguminosas e coisas do género, consegues encontrar tudo aquilo que precisas. A única coisa que tens que suplementar é vitamina B12, se alguém quiser saber. Pronto. Ok, não queres aderir, Ruth? Vamos os dois juntos? Experimentem uma semana, eu posso ajudar-vos. Fico a Vejam, dizer, olha, temos uma agora ajuda e sou eu que tudo. vos faço o desafio, uma semana vegan. Epá. Podem-me fazer as perguntas todas. Eu- Emagrecia logo quantos quilos? Diz lá. Emagrecia quantos? Porque Eu estou um bocado emagreces. gordinho. É assim, Ou emagreces. Sobretudo na primeira Emagreces, fase então não comes emagreces. carne. Não posso emagrecer. Emagreces. Tu não, se não desapareces. Pronto. Não é? Se ela emagrecer, desaparece. Sim, tens de ter. Não, mas eu acho que emagreces sobretudo porque o teu metabolismo, tu és magrinha porque deves ter um bom Metabolismo. metabolismo. E eu acho que no caso de quando deixas de comer carne, o que acontece é que o teu metabolismo melhora
Acho eu não sou nutricionista. Não, Sim, não mas quero tens a estar aqui a experiência, não enganar é? ninguém. Mas Experiência. assim, eu posso dizer que perdi peso. Eu não estava com peso a mais, por ela, mas perdi algum peso sem... Eu não faço exercício nenhum, não conto calorias, como imensas porcarias. Aliás, o meu estilo de vida... Não, eu tento... Refeições são o mais saudável possível, mas tipo... Quando dizes porcarias, é basicamente o quê? Sim, porque eu eu estava sou a pensar no McDonald's, mas como depois Pois, não pode ser. Mas Há um Mac veggie, não é? Mas Agora. veggie, é vegetariano, é ovo-lacto vegetariano. Mas de qualquer das formas, eu sou tipo a maior consumidora que existe de batatas fritas. Exemplo. Isso Pois. podem E outras comer. porcarias, não é? A vida da noite, por exemplo, leva a excessos e coisas que nos dão tendência a engordar, não é? Eu acho que o facto de comer como salvaguarda que eu não esteja assim a crescer para os lados. Mas não sentes falta da carne? Não. Porque há substitutos. Há Hoje em dia há substitutos. substitutos, Sim. coisas que têm o sabor da carne. Por exemplo, já me falaram que acho que é o tofu ou o seitan que tem o mesmo sabor da carne ou a soja. Não, tem o sabor do tempero que tu deres. Ah. Assim como um bife, se tu comeres o bife sem sal, sem nada, não vai Não deixar sabe graça. nada. Mas temos de pensar nisso, Ruth, na semana vegan. O que é que achas? A semana vegan, é pá. Sim, ainda por cima Só temos vou a se tu ajuda da comeres. Joana. Só se tu comeres, que eu não digo comer o bife. Epá, Vamos juntas. Está bem. Então vamos ao último antes querias? Vamos tentar. Bem, e agora? Faz o último. Faço o pergunta? último, ok. Fazes tu? Ok. Bem. Calma. Concentra-te. Antes querias ser reconhecida por Portugal inteiro. Tinhas um programa que toda a gente ouvia em Portugal, mas tinhas que fazer um dueto com a Maria Leal, uma música com ela. Ou eras conhecida mundialmente, mas tinhas de rapar o cabelo. Ai, credo. Ai. É assim, rapar o cabelo depois cresce, não é? Pois. Há perucas. Sim, só tinhas de rapar uma vez, não Assim, era eu constante. não vou desfazer da Maria Leal, mas não me vejo agora a fazer um dueto com ninguém. Portanto, Era a segunda. não sei, eu também não aspiro a ser conhecida. Sei lá, não sei. Isso é... Não sabes a resposta a esta? Qual é a tua opinião sobre a Maria Leal já agora? Vamos saber. Opa. Sobre a Maria Leal enquanto entertainer ou enquanto artista? Sim, porque há dois pontos de vista, não é? Sim, Ambas. Assim, enquanto cantora, É o quê? é assim... Não canta, não é? Eu acho que ela não... Pelo menos ainda não mostrou que cantasse bem. Mesmo as produções que ela tem, eu não acho que sejam de qualidade. Agora, se anima as pessoas, se entretém, se faz o papel dela, faz. É um mercado diferente, é um mercado. Assim como existem artistas mais populares e pronto, existe tudo. E qual é que é a tua opinião sobre esses sucessos de pseudo-famosos tipo Maria Leal, Zé Cabra? Qual é que é a tua opinião sobre esses booms Eu desses acho artistas? Que são booms que têm validade, não é? Achas que isso só em Portugal é que é concebível? Não. No mundo todo. Com Nós é que tantos... não conhecemos. E achas que não é um pouco injusto para os outros artistas que são consagrados e que têm realmente talento haver essas pessoas com tanto É sucesso? injusto por causa do mercado, porque eu, por exemplo, como artista, sei perfeitamente como é que as coisas vão ficando e desde que começou a crise em Portugal cada vez mais, o mercado é difícil, para as pessoas sobreviverem de ser artista é muito complicado. E a mim custa muito saber que, imagina, um dono de uma discoteca às vezes diz a um DJ ou um cantor que não lhe pode pagar o seu cachê e paga 10 vezes o cachê da Maria Leal. Pois. Tu vais dizer que se calhar a Maria Leal vai-lhe dar mais faturação. Sim, mas aqui o primeiro argumento é eu não tenho dinheiro para te pagar isso. Não é não ter, é não quero. Não quero, exato. Isso é como na televisão e na rádio, não é? Mas depois também depende da imagem que tu queres dar à tua discoteca. Se queres só faturar, ou se queres ter uma discoteca que tem a imagem de levar bons artistas, não é? Realmente músicos. Não acho que a Maria Leal seja música. É uma artista à sua maneira. Pronto. E há muita gente que... Há muita gente que vai lá para gozar com ela, não é? Sejamos sinceros. Mas consomem, vão às discotecas e consomem, que é isso que eles querem. Pois, acho que sim. Né? Acho que sim, pois, também acho que sim. Acho que o importante é não enganar ninguém. Ela não está a enganar ninguém. Não, As pessoas aquilo é sabem genuíno. perfeitamente para o que é que vão e o que é que estão a contratar. Sim, sabem que estão a ouvir um playback, que não é lá mesmo a cantar, sabem essas coisas todas. E que ela Mesmo canta que mal. não seja playback. E que ela canta mal. Sim, mas mesmo em playback canta mal. Seja como for, pronto, não é a melhor cantora do mundo. Um bocadinho longe. Mas também, não é? Se nós olharmos para os programas de talentos, nem sempre é a pessoa que canta melhor que ganha. Não. Muitas vezes tem a ver com a emoção que a pessoa tem a cantar. Com a imagem, que se tem uma história muito triste. Pois é, Temos pois as é. audiências, mas o mercado é assim, nós temos que saber lidar com Ainda no isso. outro dia estávamos a falar disso. Pois é. Eu Eu deixei acho de ver programas de talentos por causa disso.
Depois a questão é tu escolheres o que tipo de pessoa é que queres ser. Mas daí, lá está, a malta que vai para a casa dos segredos. Eu não era capaz de expor a minha vida dessa Nem maneira. eu. Eu acho que tu nem pai 50% das pessoas, né? Se entrasses Ou numa mais. papelaria, estar lá a tua vida toda Eu exposta. não sei, sabe, nós não temos muita noção. Eu acho que quem vive em Lisboa e Porto não tem muita noção de como o país é grande e há muita gente que vive num meio que não tem noção de como é que são as coisas no showbiz, diga-se. Sim. Por se vocês repararem, esses programas têm sempre muitas pessoas que são do interior e de zonas mais pequenas do país que não conhecem nada e que se calhar nunca conheceram nenhum famoso. Mas isso se Não é? calhar E de repente- acontecia mais nos Big Brothers, a malta do interior. Não sei, eu não vejo estes programas. Eu também não. Mas pelo que eu vou é- vendo, mesmo na imprensa e tudo, a malta é quase tudo Lisboa, Porto, arredores do Porto. Por acaso eu tinha a noção de que era um bocadinho mais deslocado, mas olha, também não vejo, Por aí, lá está. não tenho Sim, também não tenho conhecimentos. assim suficientes. muita opinião de causa sobre isso, né? Mas O que eu acho é que as pessoas são escolhidas a dedo e, sobretudo, sim. quanto mais ingênuas parecerem, melhor, não é? ou agora Claro. será vice-versa, não é? Claro. Quanto Porque mais assim, eu provocantes. acredito que a partir do momento em que uma pessoa está dentro de uma casa que está a ser filmada 24 horas por dia, chega um ponto em que a pessoa perca a noção. E aí é que e as pessoas nos momentos de teste é que se revelam, não é? O seu verdadeiro eu. Claro que sim. Próximo desafio, Val, Luís, agora és tu. Vamos para mais um desafio? Sim, não é agora, é agora. É agora. Vá. Vamos ao desafio da cultura geral. Não. E nunca mais nisso. És má? Eu só sei depois, só me lembro depois. Preciso de uma caneta, Ruth. Epá, Uma caneta. não tenho. Vamos anotar as respostas certas que tu deres. Ai, mãe, mas tenho a ajuda do público. Tens a ajuda do público? Uma vez. Ah, não, vamos ser bonzinhos, vamos deixar... Sempre. Oh, Ruth, assim, Também só está aqui então assim é uma muito fácil. Ah, pá, pronto. A não ser que eu possa pedir à Ruth. Não, o que Ou vamos ao fazer é, nós vamos anotar as respostas certas que tu deres, vamos fazer uma espécie de recorde do programa e à medida que forem vindo os convidados, vamos vendo quem é que consegue mais Eu respostas. perco sempre, não é? Vais perder. És a primeira, portanto não podes perder, não há mais. Pois é, por enquanto. Agora não há mais, pois. Então pronto, eu depois escrevo o número. Vamos começar É? então? Oh, pai, Vamos. eu sou péssima nisso. Então lá, novo jogo, não é? Sim, nós vamos não vamos meter o difícil, vamos no normal. É o normal. Pronto, Depois tu? eu leio. Então, na série Perdidos Lost, onde caiu o avião? Num campo de futebol, num prédio, numa ilha, numa cidade? Nunca vi essa série. Olha o público. Ah, Lost? pois deve ter sido numa ilha, não é? Mas sim, numa ilha. Vamos ver, então eu não vi. É, mas está certo. Pronto, Yay. próximo. Que marcha tem como símbolo uma estrela? Peço imensa desculpa. Que marca tem como símbolo uma estrela? Converse, Roxy, Quicksilver, Billabong. É, converse. Pronto. É, olhou para os ténis, já Olhei olhou para para os os meus ténis, ténis. portanto esta foi fácil. Esta foi fácil. Foi a ajuda dos pés, não? Não do público, mas dos pés. Ora bem. Próxima. Em latim, o que significa a expressão carpe diem? Esta é fácil. Ah, Talvez um é. dia, não faças nada hoje, seja infeliz, aproveita o momento. Ai, eu adoro. Aproveita o momento, seize the day, não é? Em inglês. Carpe diem. Já Eu estão já três. Vou-vos confessar que houve uma altura na minha adolescência em que quis tatuar Carpe Diem no meu corpo e depois descobri que provavelmente metade da população mundial era. tem isso, não é? Tem isso. E depois não é. Não Tens é, não de acho arranjar parolo. uma frase mais Era- original. É a nova borboleta no. Eu não acho parolo, mas sim, é o que tu dizes, muita gente tem. Olha, esta é fácil, esta é fácil. Quais as cores predominantes na bandeira portuguesa? Esta é a quarta, não é? É. Ok. Temos de ir contando. Vermelho e amarelo, verde e amarelo, verde e vermelho, branco e vermelho. Verde e vermelho, mas confesso que já descobri que existe uma petição para a bandeira portuguesa ser azul. Ah, é? Azul. Porquê? Era azul antes. Antes É era azul. da monarquia. Exato. Ah, A bandeira de então, antes, mas não faz sentido nenhum isso ser assim agora. Pois, não sei. mas há pessoas que gostam muito de azul. Às vezes é só isto. Ok, Após foi no Porto que pediram. quinta pergunta. Qual é a nacionalidade do piloto Fernando Alonso? Espanhola, chilena, mexicana, argentina? Ele sabe. O Espanhola. namorado da Joana está aqui e ele sabe. É espanhola, eu percebi logo. Será? É. Ok, sexta pergunta, não é, Ruth? Sim. Faz aí a contabilizar. Acho que é a sexta, sim. É a Até agora sexta? acertei todas. Vês. Qual é o maior edifício do mundo? Tokyo Sky Tree, Burj Khalifa, Torre de Pisa, Willis Tower. A Torre de Pisa não deve ser. É. Não, a Torre de Pisa não é assim tão alta. Portanto, Os já gosto de dar. Mas tu não podes ajudar, pá. Os outros, Não podes ajudar os convidados. podes repetir só as... Desculpa, a Tokyo Sky Tree, Burj Khalifa, Torre de Pisa, Willis Tower.
Opa, eu vou arriscar a de Tóquio, Olha. mas não sei. Não é? Não era. Qual é que seria? Acho que era Willis Tower. Pois eu fiquei na dúvida. Foi 6, não foi? 6. 6 certas. 6 certas, pronto, Ok. não é mau. Pronto, temos que escrever isto algures. Também, depois a gente escreve no final do programa. Mete aí o 6. Eu também não me vou esquecer que são Pronto, 6. são 6, pronto. 6 perguntas, pronto. Pronto, é o primeiro recorde. Uhul! Pronto, e agora? Tens outro desafio? Agora tenho outro desafio para a Joana e depois retomamos às o Luís perguntas. gosta muito de desafios. Gosto. Acho interessantes. Claro. Só dar aqui a perguntar coisas. Vamos estudar. O desafio chama-se Ação-Reação. Vamos estudar uma lista de palavras e tu tens de dar a tua opinião sobre o que eu vou Ou dizer. então descrever numa palavra. O que tu achas? Pode ser, é mais giro, mais giro. Assim, ação-reação, palavra a palavra. Pois. Então pronto, só uma palavra. Isto é o primeiro programa, ainda é muito experimental. Rádio. Só uma é difícil, mas eu vou dizer... bichinho. Bichinho. Ok. Música. Estás a dizer coisas tipo, estás a tocar no meu coração, não Também podes? é esse o objetivo. Música. Sei lá. Oxigênio. Donald Trump. Não vale dizer palavrões, não é? Não podemos. Acho que não se pode. A gente põe o pi, a gente põe o Donald pi. Nós podemos o pi. Trump, Nós metemos o pi, podes dizer. Não, mas vou dizer pesadelo. Extrema-direita. Pesadelo 2. Ok. E agora vai ser o pesadelo 3. Comunismo. Não vou dizer pesadelo, vou dizer... Está-me a falhar a palavra. Utopia. Muito bem. Olha com Vladimir Putin. Pesadelo... Não. 3. 3. Sei lá, pois, quer dizer, é isso? Ok. Uma Macron, o presidente agora de França. Pá, não vou... Não tenho assim grande Não tens? opinião. Passamos a Mas, sim, passa à Ok. próxima. discotecas. Esta é fácil, não? Sim, noite. Bares. Noite 2. Bares, conversa. Pronto, Olha, ok. pronto. Está feito. Está feito? Vamos continuar. Quais são os maiores defeitos e qualidades dos jovens de hoje? Maiores defeitos, eu diria, se calhar, ter... Que não é tanto culpa nossa, mas eu acho que os jovens de hoje em dia foram protegidos demais, a maior parte deles. Sim. Por um lado, sim. Por outro, a questão dos millennials, eu acho que acaba por ser uma geração que está a ser lutadora, porque está a sofrer imenso. Está a levar com as repercussões de todos os erros que foram feitos antes, não é? Portanto, acabamos por ser lutadores, isso é ótimo. Ok. E nas qualidades? Era isso. Era isso, ok. Sim. Lutadores. Pronto. Completa a frase. Eu, Joana Pérez. Isso é muito geral. Eu gostei muito de vir aqui. Ok. Pronto. A Ruth, tiveste uma melhor que a Ruth. Lembras-te da tua? Melhor. Pronto, está bem. Qual é que foi a tua? Partilha. Não me lembro. Eu, Ruth Fidal, estou cheio de fome. Pai, eu Eu também disse- já queria. Disseste. Ah pá, eu também quem é que não tem fome? É verdade, é verdade. Pronto. Pronto, olha. Qual é o maior arrependimento que tens? Isso é muito difícil. Espero que não seja ter cá vindo. Não, mas sei lá, porque toda a gente diz que não te deves arrepender. Às vezes eu penso que há coisas de que me arrependo, mas depois penso, a minha vida não seria assim se eu não tivesse feito isto. Por exemplo, já pensei, se calhar não devia ter ido estudar para o Algarve. Mas depois houve outras coisas boas que vieram, não consigo. Acho que não me arrependo. Mas já te assim. arrependeste de ter ido só para o Algarve? Já. Porquê? Porque gastei mais dinheiro. Não podias Fui ter estado lá, fui lá aqui? gastar dinheiro que não tinha gasto aqui. Sim. Pois. Por acaso, sim, se calhar arrependo-me disso, mas gostei imenso de estudar lá. Mas se calhar não tivesse estado no Algarve, a tua vida não seria aquele percurso, não é? Muito provavelmente não. Se calhar depois, exato. Pá, se calhar, olha, já sei do que é que me arrependo. Arrependo-me de quando estudava, de não ter sido, de ter sido tão boa, tão certinha. Não digo a questão de boa aluna, mas às vezes acho que nem sempre os professores têm razão, nem sempre o sistema de educação está correto. Gostava de ter tido coragem para me revoltar um bocadinho mais e para me levantar e dizer não, isso não está bem e não devia ser assim. Sim, arrependo-me disso. És uma pessoa revolucionária.
Não, mas não me considero propriamente revolucionária, mas hoje em dia tenho muito maior noção de que se não concordo com as coisas tenho que lutar por aquilo em que eu acredito. E na altura pronto, e há muita gente que vive fechada naquela do eu tenho que me portar bem, senão vou ser castigada. E hoje em dia já percebi que portar-te bem e fazeres tudo bem, no final vale o mesmo. Tens é que fazer aquilo com que te sintas bem, em que acredites. Tu estás a dizer que tens de lutar pelo que acreditas? Achas que lutas pela posição das mulheres na rádio e como DJs? Sim. Ok. Uma luta diária tua. De cada vez que eu piso um palco ou entro numa cabine, eu faço isso. Porque faço o meu trabalho bem feito e aquilo que eu vos estava a dizer, de chegar ao final e o DJ vir ter comigo e dizer eu podia chegar ao Facebook como muita gente e reclamar e dizer mal disto e não deviam tratar-me assim. Não, eu prefiro provar que as pessoas não têm razão em assumir que eu sou má DJ, por exemplo. Prefiro chegar lá, estás a pensar isso, ok, já vais ver. E no final a pessoa morder a língua. Prefiro fazer assim. Muito bem, ok. Quem é que são os teus ídolos? Olha, tens a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter. O Freddie Mercury, gosto muito. Em Portugal, não quero estar a entrar pelo hip-hop tuga, porque ia ser muito injusto eu estar a dizer nomes, poucos. Tens muitos ídolos no hip-hop? Cada vez mais, não é? E tenho vindo cada vez mais a relacionar com essa área e não consigo escolher. E porquê essa paixão pelo hip-hop? Ainda não disseste. Porquê? É assim, quando eu era miúda ouvia, mas não tinha aquela ideia específica, porque sempre fui ligada à rádio e à música que estava na moda. E se calhar desliguei-me um bocadinho quando começámos a ouvir mais house e coisas do género, hip-hop, e a rádio ficou mais voltada para isso. Mas quando comecei a tocar como DJ, o hip-hop ainda não estava na moda, mas eu comecei a gostar e apostei nisso. E depois foram com o hip-hop a voltar a ganhar terreno em Portugal, voltei a aproximar-me mais também. E pronto, graças à minha profissão tive o privilégio de conhecer muitas pessoas. Mas em Portugal, se calhar um ídolo seria o Ricardo Araújo Pereira, porque toda a gente o adora. É verdade. Sim, não dá. Eu não conheço ninguém que não goste dele, por acaso. Não, já conheci pessoas que não concordam, imagina, com pontos de vista. Sim, porque ele também acaba por, não estando ligado à política, toda a gente conhece as convicções dele, não é? Eu acho que isso é capaz de chatear algumas pessoas, mas eu olho para ele como humorista e como uma pessoa extremamente sensata e com uma forma ótima de olhar para as coisas, e que houvessem mais Ricardo Araújo Pereiras em Portugal, porque nós precisávamos. Sim, ele ainda esta semana lançou mais fogo, não é? Mais lenha na fogueira, porque comprou aqueles livros de atividades. Sim, falou sobre esses livros. Completamente a imprensa, porque fez uma coisa sensacionalista, não é? Mas hoje em dia a imprensa portuguesa também não sei ouvir qual é que é a opinião dele sobre os livros. Não, ele basicamente explicou que aquele comprou era os o único livros. Exercício que era realmente diferente. Ele basicamente comprou os livros e comparou os exercícios todos, ou seja, fez o que a imprensa devia ter feito. Comparação. Uma análise, não é? Não é só isso, muito provavelmente a abordagem de quem estava a defender que aquilo não seria ético não deveria ser tanto por aquele único exercício especificamente, mas pelo facto de que há quem acredite que não devia haver hoje em dia um livro para meninas e um livro para meninos, devia ser o mesmo para todos. Um livro para crianças. Tipo um livro de férias para crianças, ponto final. Eu aí consigo entender, agora também não podemos ser todos mais papistas que o Papa. Percebo perfeitamente e defendo as pessoas que, lá está, que defendem aquilo em que acreditam e que olharam para aquilo. Olha, eu acho mal que exista um livro cor-de-rosa para as meninas e um livro azul para os meninos. Porque depois isso começa-se a ver noutras coisas que já não têm nada a ver com a Porta Editora, mas quer dizer, é a história de as meninas terem que brincar com bonecas e os meninos com carrinhos. Isso já não... Já vem da nossa altura, não é? Muito antes disso. Eu lembro-me de gostar eu tinha a coleção inteira dos bonecos do Dragon Ball e havia pessoas para quem isso era estranho. Eu não tinha assim muitas Barbies, por acaso. Sim. Mas não calhava... Olha, mas gostavas das Barbies, não é? Sim, não desgostava. Sim, também brinquei com Barbies, lá está. Não gostava de tudo. Brincava com o que tivesse à mão e que me apetecesse. Olha, estava na moda o Dragon Ball e eu tinha coisas do Dragon Ball. Se me dessem carrinhos, eu brincava com carrinhos. Acho que... Esse é que é o estigma que tem que acabar. Para que não exista preconceito. E Portugal ainda é muito preconceituoso, infelizmente. Ainda no outro dia apanhei um artigo acerca de arrendamentos que explicava um teste que se tinha feito com uma pessoa a tentar arrendar uma casa e não conseguia porque se percebia que era negra, por exemplo. Sim. Ou seja,
era uma pessoa que tinha sotaque, ao telefone, quem se apercebia não lhe dizia mais nada. E dizia que a casa tinha sido alugada. E logo a seguir ligava a outra pessoa, E sem andavam à sotaque, casa. e já davam as informações e venha ver a casa. Eu não estou a dizer que isto aconteça com toda a gente, mas ainda acontece e não devia. E quem diz por preconceito de raça diz outras coisas, homens e mulheres, não é? Por exemplo. Tu própria falaste nisso na entrevista, não é? Que sentes preconceito por seres DJ mulher. Sim, e ainda vivemos num mundo em que os homens ganham mais do que as mulheres. Isto existe. Sim. Não é? E eu já vi isso na prática. E é muito triste. Acho que as pessoas deviam ganhar de acordo com a função que desempenham e quão bem a desempenham. Cada vez mais tem a ver com isso. E depois é o estatuto social, é o nome. O último nome também. Eu acho que ainda tem peso. Sim. No emprego, por exemplo. Sem dúvida. Ok. Qual é o melhor e o pior programa de rádio já feito? Sei lá. Há tanta coisa que eu nunca ouvi. Mas Melhor dos que programa tu de tenhas rádio. ouvido? O meu problema foi o nosso bairro. Não, porque eu acho que para escolher o melhor programa tenho que o escolher como ouvinte e não uma coisa que eu tenha feito. Sim, sim, imparcial. Porque uma das coisas que eu acho muito importantes, um bom locutor de rádio tem que ser um ótimo ouvinte. Tem que ser ouvir muita rádio. Para aprender, e não é? só uma, Para aprender. várias. Para aprender e para consumir e para perceber o que é a rádio e a vida da rádio. Sei lá, melhor programa pode ser uma rubrica, se calhar. Pá, não sei. Que esteja no ar atualmente. Ou que já tenha sido feito. Exato. É assim, eu gosto muito dos Macaquinhos no Sótão, da da Susana Matilde. Romana, porque ela é brilhante e gosto muito do programa dela. Sei lá, todas as rubricas da Comercial de manhã são ótimas. Não consigo escolher. Então pior, não sei, não faço ideia. Porque se eu não gosto, mudo, não ouço. Portanto, nunca pensei nisso. Ok. E agora vamos à última pergunta, que vai ser a pergunta para as... Pergunta para este programa. A pergunta para este Não me programa. digam que é o que dizem os meus olhos. Não, Ai, não, não. não. Então, temos de ser originais. Essa patente já está a ser usada e, portanto, Exato. não queremos ser mais com a Daniela Oliveira. Portanto... O programa é Não Há Dois Sem Três e a nossa pergunta é: não há Joana Pérez sem? Música. Pronto, faz sentido. Pronto, Se não houver Joana Pérez, não há concerto. Não Exato. há... Não é? Pronto. pronto. E pronto, chegamos ao fim, não é? Chegamos ao fim da primeira emissão com a Espero Joana que tenhas Pérez. gostado. Obrigada por Ai, teres sim. aceito o convite. Muito obrigado. Obrigada também a vocês que estão desse lado. Estamos juntos para a semana com mais um convidado. Nós os três, aqui neste estúdio. Exato. E vamos acabar com uma música vamos escolhida, fazer alguma música. escolhida Pronto. pela convidada, claro. E... Que eu já tinha escolhido, que é o Rap Consciente do Valete. O do rap, Valete. olha, uma boa música. Ora. Para finalizar esta primeira Perdoem-me emissão. todos os outros rappers que têm músicas ótimas, mas eu estava em pressão e escolhi a pressão. Pronto. Pronto, ok. Ok, então vamos ficar com o Rap Consciente e assim nos despedimos para a E próxima. muito obrigado por terem ouvido. Não há duas sem três, não há duas sem três, porque três foi a conta que Deus fez. E se a conta está pronta, a terceira de vez. Não há duas sem três, mas às duas por três. Tenho andado azarento neste mês. Eu não era agoirento, mas agora é talvez. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao meu novo programa, que já me conhecem da viagem ao passado. Eu sou a Ruth Fidalgo. Eu tenho aqui ao meu lado o Luís Santos. Olá, Luís. Olá, boa tarde. Então, como é que te sentes em estrear um programa? Muito ansioso, com boas expectativas e acho que vai correr bem. Achas que sim? Sim. Achas que... Agora, depois de te entrevistar, vamos ter um programa nosso. Pois é, pá, tu gostaste mesmo da cena. É, pá, fogo. Para Gostei quem não tanto. conhece, o Luís foi a pessoa que me entrevistou no último Viagem ao Passado. O episódio especial. O episódio especial, é pá, muito especial. E pronto, o nosso programa, ainda não disse o nome, chama-se Não Há Dois Sem Três. A nossa primeira convidada é alguém da rádio, que já faz rádio, já faz isto há muitos anos. É verdade. É a Joana Pérez, que é da cidade, e que também é DJ. Olá, Joana. Olá. Olá, boa tarde. Tu sempre quiseste fazer rádio na tua vida? É assim, sempre não. Esta é aquela pergunta em que eu explico que sim, que quis ser veterinária, que quis ser professora, que quis ser estilista. Quiseste ser tudo. Foste Não aquelas digo crianças... tudo, mas quis ser algumas coisas, até começar a perceber qual é que era a minha vocação. É aquela fase das meninas que querem ser tudo. Nem
sei se era isso, mas era, por Mas exemplo, a dessas minha mãe era todas querem ser professora, eu tudo. queria ser professora. Depois gostava muito de animais, vou ser veterinária. Estilista, não me perguntem como, porque eu nunca soube desenhar. não sei como é Pronto, que mas vou querias ser. Mas queria, fascinava. Eu acho que foi na altura que conheci uma rapariga que era estilista e achei piada à Os ideia de croquis. desenhar coisas. Sim, eu via a desenhar as coisas e achava graça. Mas depois quando percebi foi a sério, não, é rádio que eu quero fazer. E como é que surgiu a oportunidade de fazeres rádio? Entraste logo na cidade ou ainda passaste assim por rádios académicas? Não, na verdade eu fui estudar para o Algarve, para a Universidade de Faro, porque não foi por nenhum motivo assim muito académico, foi mesmo porque me apeteceu sair de Lisboa e como tinha amigos lá, fui para lá. E na altura eu lembro-me que até tentei procurar se havia uma vaga na rádio universitária, mas isso não era uma E antes da uma faculdade, informação. queres-nos falar um pouco do teu percurso de vida, o teu percurso, a escola? Escola, sim. Queres falar um pouco Então, desse tempo? eu decidi fazer rádio, andava no 8º ano, se não muito estou cedo, em erro. então. Portanto, depois quando fui para o secundário já fui para... foi estúpido porque eu era muito boa à matemática e toda a gente, vais para humanidades, mas as pessoas vão para humanidades para fugir à matemática. Pá, tá Olha, bem, vês você quer Ruth, fazer vês rádio? Ruth. Ou seja, perdeu-se uma boa bancária, ganhou-se uma boa locutora de rádio. Não sei. Uma boa economista. Sim, quer dizer, pronto. Porque eu também acredito que as coisas passam muito por vocação e eu não sei como, que na altura não tinha jeito nenhum para comunicar, mas eu achava que tinha vocação para fazer rádio, eu queria fazer parte da vida das pessoas, eu queria subir a via como tu subiste aí e foi assim que decidi. Depois lá está, fui para Ciências da Comunicação, fiz mais vertente de jornalismo que outra coisa, mas o que eu queria era... E na altura, ia explicar como é que eu entrei na cidade, na altura eu estava a entrar no 2º ano, da faculdade, sim, e a cidade na altura ainda tinha estações locais e tinha uma em Vila Moura, no Já não Algarve. tem estações locais? Na altura tinha locutores mesmo locais e eu aproveitei ainda estar a terminar o curso para começar lá na cidade, na altura cidade FM Algarve, só quando acabei o curso é que vim para Lisboa. Portanto, sim, certo, foi na cidade que comecei, mas na estação local. Então tiveste quanto tempo no Algarve mesmo? 3 anos a estudar, mas 3 só anos. 2 a fazer a rádio. Foi uma boa experiência ter estado no Algarve. Foi ótimo! Adorava continuar a viver lá, mas profissionalmente não dá Mas mesmo. tu és de cá de Lisboa, certo? Sou, sim. Ah. Então no verão passavas o tempo todo na praia. Sim, a partir de abril eu ia à praia, E basicamente. estou a ficar com inveja, sabes? Pois, Não é? Quer dizer, tu e todos. Deve ser uma ajuda, não está muito bom. Pois é. Pronto, olha, a minha está melhor. Pronto. Então, antes da cidade, tu estiveste sempre na cidade. Quando vieste para a cidade de Lisboa, foi o convite que fizeram ou foste